Nesse vídeo, iremos continuar a falar sobre o Framework Collection da linguagem Java, com o objetivo de entender a sua complexa hierarquia, mas o potencial que esta hierarquia gera na relação ao trabalharmos com coleções. Bom, no vídeo anterior, nós vimos a interface list e as suas filhas. Neste vídeo, nós iremos aprender sobre a interface set. Enquanto que a interface list ela representa uma coleção que possibilita elementos repetidos, ou seja, um elemento pode aparecer mais de uma vez na coleção, a interface set tem o propósito de fornecer uma coleção na qual não é permitido ter elementos duplicados, ou seja, elementos repetidos dentro do conjunto. Da mesma forma como a list, a interface set nos fornece algumas operações para manipular essa coleção, que envolve adicionar um novo elemento, limpar, tirar todos os elementos dessa coleção, verificar se a coleção possui um determinado elemento, que é o método contains, verificar se o tamanho da coleção pelo método size, também saber remover elementos utilizando o método remove, entre outros. A interface set possui algumas classes filhas e nós iremos estudá-las algumas neste vídeo. Uma das filhas de set é a hash set. Internamente, a hash set é representada como um vetor, um array, onde os elementos que estão nessa coleção vão então estar sendo referenciados. O hash set ele tem a característica de ser rápido nas suas inserções e suas remoções, justamente porque usa uma tabela de hash, que vai mapear então aquele objeto num número ali que permite que este seja único dentre os objetos que estão naquela coleção. Então, por meio deste mapeamento de pegar os dados desse objeto e converter isso num número único para aquele objeto, possibilita então encontrar o objeto ou inserir o objeto na posição desejada ali, conforme a organização interna deste array da hash set. E assim, consegue uma velocidade mais rápida, que seria de O de 1, nas operações básicas de inserção, localização e remoção. Entretanto, devido a utilizar esse código hash, que na tradução é espalhamento, então ele vai pegar o objeto que contém os seus dados, os valores, os dados desse objeto, eles vão ser convertidos num determinado código, e esse código vai ser utilizado, por exemplo, como índice desse array. Bom, e aí então a posição onde esse código hash indicar vai ser referência para o objeto que está sendo inserido. Devido a esta forma de inserção, não é possível garantir que os objetos estejam ordenados com o passar do tempo, principalmente em relação à ordem que eles foram inseridos. Então, a ordem de inserção vai acabar sendo perdida, mas os elementos estão lá na nossa coleção. Bem como também, devido a utilizar esse algoritmo de hash, ele não é ordenado por algum critério. Bom, e uma outra desvantagem de hash set é que ela não é sincronizada, ou seja, então nós não devemos utilizar em aplicações que utilizam threads, com acessos concorrentes. A outra filha de set é a linked hash set, que é também uma ideia da hash set, entretanto, ao invés de internamente ser representada por meio de um array, é representada por meio de uma lista ligada. Bom, e aí contém as mesmas vantagens de hash set, na facilidade de realização das operações básicas, que seria inserção, remoção e procura, mas permite também garantir a ordenação dos elementos pela sua ordem de inserção. Então, este é um ponto interessante aqui da linked hash set.
Entretanto, ela também não é sincronizada, ou seja, nós não devemos usá-la quando o programa precisa de acesso concorrente à coleção. E a outra filha é a treeset. A treeset ela é uma árvore mantida internamente, né, como uma árvore binária. A treeset tem a característica de, ao navegar por ela, os elementos estão ordenados devido a características da árvore. Bom, e a complexidade de inserção, remoção e localização, que é a consulta, são da ordem de log de n. Então, elas demandam um pouco mais de tempo que as hash sets, entretanto, mais rápidas do que as coleções filhas de list. E um detalhe também é que a treeset ela não é sincronizada. Bom, e aí então essas três filhas elas têm uma representação interna diferenciada, enquanto que a hash set ela não possibilita a ordenação, né? Enquanto que a treeset possibilita que nós naveguemos nessa coleção de forma a encontrar os elementos estando ordenados. Bom, caso você não se lembre de hash set, né, de criação de código hash, de hash set, de algoritmos de ordenação de hash set, algoritmos de ordenação por árvore, eu sugiro você voltar lá nas aulas de estrutura de dados 2, ou caso você esteja fazendo, conversar com o professor para compreender as suas dúvidas de como é implementado. Para essa matéria, nós não precisamos saber como esses algoritmos estão codificados ali nas classes, né? Para nós aqui, o importante é a separação das interfaces com classes abstratas e as classes concretas e saber utilizar as classes conforme o que nós precisamos programar. Você deve estar se perguntando, professor, o que acontece se eu tentar adicionar um objeto que já foi adicionado anteriormente numa coleção set? A coleção set não permite elementos duplicados, né? Então, se ao tentar inserir um elemento que já foi inserido anteriormente, né, nenhum erro vai ser ocasionado, mas o elemento também não vai ser adicionado duas vezes, ou a quantidade de vezes que foi solicitada pelo programador. Ele irá ter apenas uma ocorrência dentro da coleção, o que é diferente de list. Né? A list vai ter a quantidade de ocorrências para aquele objeto igual à quantidade de vezes que o programador solicitou a inserção do elemento dentro da coleção. Você está perguntando, ok, professor, legal, né? Eu consigo então compreender a diferença de set e de list, né? Mas em relação ao set, né, ao treeset, como é que o Java realiza a ordenação dos elementos? Cada objeto possui seus próprios dados, né? Como é que nós podemos então ensinar o Java a falar, olha, eu quero usar o critério de tais dados, né, de tais atributos. Por exemplo, né, o nome um atributo nome de um determinado objeto, ou, por exemplo, o prontuário do aluno, ou o código de barras de um produto, né? Então, nós podemos fazer isso através da implementação do critério que será adotado. Então, por exemplo, se é prontuário na classe aluno, então a classe aluno ela vai implementar esse critério nela. Bom, através da interface comparable. Então, os nossos objetos que vão ser inseridos na treeset, elas devem implementar a interface comparable. Bom, então, por meio da interface comparable, que define o método compareTo, e dentro do compareTo, você vai codificar o critério de verificação se ao comparar com outro objeto, eles são o mesmo objeto, ou se ele antecede, ou se ele vem depois, né, do objeto que foi passado como parâmetro. E aí, desta forma, o algoritmo do Java consegue organizar os elementos pela ordem dos critérios definidos na treeset. Bom, se você tentar inserir numa treeset um objeto que não implementa a interface comparable, o Java irá dar um erro de compilação. Portanto, todo objeto que foi inserido numa treeset
deve obrigatoriamente implementar a interface comparable. Bom, agora você deve estar se perguntando, que legal que é possível ao Java encontrar o objeto dentro de uma coleção, né? Porque a gente falou no início desse vídeo sobre o método contains, que através de a gente passando como parâmetro o objeto que eu quero que ele compare, que ele procure para ver se existe dentro da coleção, ele vai verificar e vai me dizer existe ou não existe. Pode estar se perguntando, como é que o Java sabe se o elemento está inserido? Bom, então o Java precisa, né, olhar dentro da coleção, elemento por elemento, e ir comparando se o objeto que foi solicitado para ser verificado se na coleção é um desses objetos. E nós fazemos comparações aqui através da implementação do método equals. Bom, então o método equals ele vai possibilitar dizer que se o objeto que está sendo passado como parâmetro ele é igual ao objeto que está recebendo a mensagem. E a partir de um determinado critério adotado aí pelo programador, vai dizer se ele é verdadeiro, se eles são iguais, ou falso, se eles são diferentes. Então, nós podemos adotar um conjunto mínimo de atributos dependendo do contexto. Por exemplo, no caso dos alunos, nós podemos utilizar o prontuário ou o CPF e aí programar isso dentro da classe aluno no método equals. Bom, e se você não implementar o método equals, o que acontece? Lembre-se, existe uma implementação básica do método equals na classe object e é ela que vai ser utilizada se você não implementar na sua classe. Bom, esse método equals da classe object, ele utiliza, né, a referência de memória onde esse objeto está. Assim, se você instanciar, por exemplo, um aluno com prontuário 1 e depois instanciar novamente o aluno com prontuário 1, se você pedir para compará-los sem sobrescrever o equals, o Java vai dizer que eles são objetos diferentes, porque eles estão em posições diferentes da memória. Agora, se você sobrescrever o método equals e pedir para que, e de tal forma, né, que o critério seja o prontuário, então você vai ver, olha, o prontuário do primeiro é 1, o prontuário do segundo objeto é 1, então eles são a mesma pessoa, né, o mesmo aluno. Então aí retorna verdadeiro. Então é através da sobrescrita do método equals que o Java consegue encontrar um objeto utilizando, né, quando a gente chama o método contains da coleção. Então é importante lembrar, nós precisamos ao utilizar, né, que se nós desejamos utilizar os métodos, né, de procura, de localização, né, como o contains, ou de classificação, entre outros, é precisando lembrar da sobrecarga de métodos e das implementações de interface. No caso da localização, que aí a gente utilizou o contains, né, é importante lembrar da sobrecarga do método equals. A sobrecarga, como nós vimos em vídeos anteriores, ele permite a existência de vários métodos do mesmo nome, porém com assinaturas levemente diferentes, né, que seriam aí os parâmetros, né, os argumentos daquele método, ou até mesmo, né, a sobrescrita do método equals que foi definido em object. E com isso usar um critério específico para dizer como o Java pode saber que aqueles dois objetos referenciam ao mesmo objeto no mundo real. Bom, então o método equals é usado para comparações no sentido de igualdade. Okay? E ele é definido aí, né, a sua implementação na classe Object. E quando nós queremos utilizar esse potencial da collection para identificar objetos dentro da coleção, nós devemos sobrescrever dentro das classes o método equals. Além do contains, o método remove de uma coleção também utiliza chama o método equals. Né? Então, se eu pedir para a coleção, remova este objeto e passar o objeto como um parâmetro, ele vai utilizar o método equals para comparar o objeto com o parâmetro com os objetos que estão dentro da coleção, a fim de encontrar o objeto a ser removido e, então, removê-lo da coleção. Neste ponto, eu quero levantar uma observação. Perceba que o Framework Collection, ele fala, olha, eu preciso de um método equals,
ou eu preciso que você implemente a interface comparable para que eu possa comparar os objetos com outros que vão estar aqui nesta coleção. Mas ele não define qual é o critério. Ele deixa a cargo do programador definir, né? E aí o programador define através da programação das classes que vão estar contidas naquela coleção. Embora tenha-se o padrão, né, por exemplo, do método equals definido na classe Object, o programador pode sobrescrevê-lo a fim de aproveitar melhor os recursos oferecidos pelo Framework Collection. Percebeu essa distribuição de responsabilidades entre um framework, né, as classes definidas no framework, e aí as extensões que são criadas pelos programadores para poder utilizar a classe, utilizar o framework.